Dando continuidade à aula 1 sobre razão, propriedades das proporções, nós vamos então falar sobre divisão em partes proporcionais e regra da sociedade, ou regra de sociedade. Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e nós vamos ter alguns exemplos como se resolve. Por exemplo, dividir um número em partes proporcionais a uma lista de números é dividi-lo de forma que cada uma das partes resultantes seja proporcional aos números dados. Por exemplo, dividir 100 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5, ou seja, vamos pensar que fosse 100 reais. E esses 100 reais vão ser divididos de forma proporcional a 2, 3 e 5. Então, observem a solução. Nós temos aqui, x está para 2, assim como y está para 3, assim como z está para 5. Então, a soma de x mais y mais z, ou seja, os valores que serão divididos devem somar 100, enquanto que as partes proporcionais devem ser 2 mais 3 mais 5, que são as partes que temos aqui, 2, 3 e 5. Observe que o resultado 100 em cima, 100 está para 10, e logo existe então o valor de 10. 100 dividido por 10 é 10. Observem que agora, como cada um sabe mais ou menos a proporção que vai ter, então o x vai receber 2 vezes o 10, 20, y vai ser 3 vezes o 10, 30, e z vai ser 5 vezes o 10, que é igual a 50. Somando os valores, ou seja, somando esses valores que nós temos aqui, 50, 30 e 20, nós obtemos então os valores que nós queríamos. O valor de 100, que está aqui no problema. Tá certo? É isso aí. Passando para o próximo slide. Inversamente proporcionais. Os inversamente proporcionais, observe que dividir um número em partes inversamente proporcionais a uma lista de números é dividi-lo de forma que cada uma das partes resultantes seja proporcional aos inversos dos números dados. Por exemplo, eu agora vou dividir 235 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 5. Então, nós vamos pegar x e dividir por 1/3. O y por 1/4 e z por 1/5. E assim, nós vamos efetuar a soma x, y e z, você sabe, já tinha sido colocado no problema, é 235. Enquanto que 1/3 mais 1/4 mais 1/5, sobre essa fração, fazendo o mínimo múltiplo comum necessário para se fazer aqui o cálculo, você obtém 47 sobre 60 avos, e esta conta você vai efetuar usando as regras da multiplicação e divisão de frações, e você obtém o resultado de 300. Observe agora que 300 dividido por 3 é 100. Então, circulamos o 100. 1/4 vezes o 300, ou seja, 1 vezes 300 dividido por 4, resulta em 75. E 1/5 vezes 300 resulta em 60. Bem, feito isso, observem que 100 mais 75 mais 60 resulta nos 235. Vamos então ao próximo slide. Eu ainda estou aprendendo com essa tecnologia do quadro aqui. Bom. Ajustando o próximo slide. Regra de sociedade. A divisão dos lucros ou prejuízos em uma sociedade é diretamente proporcional ao capital aplicado e ao tempo que o mesmo permaneceu aplicado. O exemplo. Então, observem com bastante atenção este exemplo. Observem que uma sociedade foi fundada pelos sócios A e B com capitais de R$300 mil e R$150 mil. Após 6 meses, no início, foi admitido um novo sócio, C, com capital de R$200 mil.
Sabendo que a sociedade obteve um lucro de R$110 mil após um ano de funcionamento, que parcela do lucro coube a cada um dos sócios? Observando que o sócio A, na solução, tem R$300 mil por 12 meses e o sócio B tem 150 mil por 12 meses. E nós temos então o detalhe do sócio C, que vai agora complementar na nossa solução. Observando que o sócio C, ele tem 200 mil por 6 meses. O que nós temos que achar aí? Qual é o tempo que deve ser fracionado e que fique numa mesma proporção para os três? Observem que foi dado em meses, e esse é o detalhe. Os meses, para eles, os meses ficaram da mesma forma. Então, achamos um valor, né, em que pode ser fracionado, e esse valor fracionado ele cabe para os três sócios. Parcela de A, por exemplo, 300 mil vezes 12 vezes a constante K. 150 mil, que é a parte do sócio B, 12 meses e uma constante K. E a parcela do C, que é 200 mil, ele apenas usufruiu por 6 meses nessa sociedade, né? Ou seja, ele entrou 6 meses após ter sido feita a sociedade, e uma constante K. E simplificando os valores, temos então que 3 vezes 2 vezes o K é 6K', que 1,52 vezes 2, né, vezes o K', 3K, e 2 vezes o 1 vezes o K', 2K. Somando então todos os três valores, nós vamos ter 110 mil, né, igual a 110 mil, e logo 6 mais 3 mais 2, nós vamos ter 11, e 110 mil dividido por 11 é 10 mil, tá certo? Então, é esse o valor que nós vamos obter. Logo, a parcela de A é 60 mil. Observem que nós temos que multiplicar 10 mil por 6. Aqui, ó. Tá certo? Então, vai ser 10 mil vezes o 6. 10 mil vezes o 3. Isso para o nosso amigo aqui, o sócio B. E logo, 10 mil vezes o sócio para o sócio C. Então, nós vamos ter, cada um desses aqui, o primeiro vai receber 60 mil, o segundo 30 mil, e o sócio C vai receber 20 mil reais desses lucros. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para vocês para essa aula de hoje. Até mais!